Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais um Fortecast, hoje com um tema muito importante para a nossa sociedade, para o público em geral, e recebendo duas convidadas com a mesma importância também, né? São professoras, psicólogas, eu particularmente tenho um respeito, um carinho enorme, que são minhas professoras no Afonciano, e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, né? Hoje o tema, a gente vai abordar um pouco a questão do Setembro Amarelo, né? Mas o tema hoje do nosso episódio, né, é saúde mental em foco, né? Que já abrange essa questão do Setembro Amarelo. Então, já para vocês aí que estão nos acompanhando, já vai compartilhando o link com seus amigos, já vai convidando as demais pessoas para estar entrando, tá? Vai ficar gravado, né, no YouTube, que é a transmissão oficial. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, não tem problema, vai ficar gravado aí também. Só que pelo Instagram eu não vou conseguir acompanhar as mensagens. No YouTube, se você mandar uma pergunta, alguma mensagem, eu vou tentar repassar para as nossas convidadas aqui, tá? Então, se quiser, já pega o link lá, já segue para o YouTube, que lá a gente vai conseguir acompanhar também. E não deixa de se inscrever no canal. Antes da gente começar, primeiramente quero agradecer a Marcela, a Ina, por ter aceito o convite, né, tirado um tempinho para vir conversar desse tema tão importante para a gente e deixar a oportunidade também para você já dar um alô para o pessoal que está nos acompanhando. Boa noite, gente. É a minha primeira vez, né? Vão me perdoando qualquer coisa. Boa noite. Isso aí. Tudo bem? Então, assim, qualquer dúvida a gente vai estar aqui, a gente espera contribuir um pouquinho com o tema, com vocês, e também com a sociedade, né? Que nós possamos reproduzir alguns conteúdos, algumas informações que nós temos e que a gente estuda e trabalha sobre isso. Isso aí. Só para fazer as devidas apresentações, né? A Enolin é psicóloga clínica, ela é especializada em psicologia analítica e yoga. Ela é professora também na Faculdade Afonciano. Ela atualmente trabalha no Centro Municipal de Medicina Avançada aqui em Trindade. A Enolin, ali no cantinho. A Marcela também é psicóloga, ela também é pedagoga. Entre as suas especializações, né, pós, tem especialista em psicopedagogia institucional, clínica e Libras, MBA em gestão de pessoas, mestrado em gestão de saúde, pós-intervenção ABA aplicada ao transtorno do espectro autista, né, já teve experiências em vários locais, entre eles OVG, Agir, no Senac, Alfa e também, como falei anteriormente, professora também no Afonciano. Então, pessoal, a gente está bem de convidadas hoje. Esse tema, com certeza, elas vão conseguir abordar com bastante tranquilidade. Antes da gente até dar da sequência, só falando para vocês que está chegando aí, o que é esse projeto, o podcast? Para que serve? Por que a gente criou isso? Justamente para a gente trazer um espaço, para trazer temas importantes para a sociedade. O podcast começou com uma pegada muito para empreendedor, empresários, assuntos voltados mais para essa área de negócios, né? Mas agora, recentemente, a gente resolveu expandir um pouco mais essa abertura e falar de temas variados para a sociedade no geral. Então, o canal no YouTube, a conta no Instagram é uma conta nova, então é importante que você siga lá, né? Os episódios, a gente tem episódio de um ano atrás, tem vários conteúdos foram transferidos para esses canais, então você consegue acompanhar. A Marcela já esteve conosco em outro episódio. Foi. Dá para você ir lá e acompanhar também. A gente, se não me engano, falando sobre inteligência emocional, algo nesse sentido. Há mais ou menos um ano atrás. Mais ou menos um ano. É isso aí. É verdade. E então tá lá, tá disponível, né, para vocês acompanhar, tá? Já fiz a apresentação das nossas convidadas. Queria que você já desse uma breve introdução sobre essa questão do Setembro Amarelo. Às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, né? Eu acho que também não é tão divulgado assim. Então, primeiro eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o Setembro Amarelo, qual que é a importância da gente falar sobre isso, né? E, enfim, queria que vocês abordassem um pouco.
Tá. Hoje, na verdade, né, nós comemoramos, na verdade, nem é uma comemoração, né, gente? A gente escolhe esse mês para poder falar e frisar a importância que a gente tem em cuidar da nossa saúde mental. E no dia 10 de setembro é a data escolhida, é uma data mundial, na verdade, de prevenção contra o suicídio. Então, Setembro Amarelo foi escolhido tem uma história, né, claro, de um garoto de 17 anos, né, a Ana está aqui que ela pode me corrigir se eu estiver errada aí na história, mas é um garoto de 17 anos, de certa forma, ele não transparecia nenhum tipo de tristeza, um garoto comum, né, com muitos amigos, e ele tinha um carro amarelo. E esse carro amarelo, então, fascinava ele, né? Só que um dia ele tirou a vida dele dentro desse carro. E depois disso, então, eles perceberam quão mais importante a gente tem que cuidar das pessoas que estão perto da gente. Então, nós como profissionais, as pessoas geralmente vêm até nós, né? Elas são encaminhadas. Mas tem as pessoas que estão do nosso lado, que muitas vezes estão demonstrando, né, algum comportamento diferente. E se a gente não tiver uma boa percepção, a gente não vai ver isso. Voltando ao caso do rapaz, né, foi escolhido também amarelo por isso. E no dia do velório, os amigos começaram a fazer um bilhetinho realmente, né, falando que a vida vale a pena para as pessoas que estavam lá. Por isso também é escolhido o lacinho, né, amarelo. Então, foi no mês de setembro que ele morreu, por isso foi o mês escolhido, e é o que a gente tem trabalhado, não é só aqui no Brasil, né? Então, é uma data mundial, então é uma campanha realmente para a gente Uma campanha de valorizar. conscientização, no caso. Sim, de conscientização, a prevenção ao suicídio. Complementar algo, Ana? Não, acho que é isso mesmo. Sobre história. É algo que tá em todos os artigos explicando o motivo, porque acho que a maior pergunta é por que amarelo, né? E é devido a esse por que setembro, né? Isso. Eu queria emendar, assim, já que a gente está começando a entender, até transparecer para o pessoal que está em casa, o que é o Setembro Amarelo, e a gente ainda vê pouca divulgação, né? Sim. Então, primeiro eu queria abordar essa questão. Por que dessa pouca divulgação? Por que ainda há um cuidado extremo em se falar sobre isso? Até mesmo a questão dos profissionais, muitas às vezes até preferem não falar, não abordar o assunto, o tema. Por que isso acontece, né? E, enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa questão também, esse cuidado extremo do tema. Porque é um assunto muito delicado, né? Eu acho que exige muita maturidade emocional para as pessoas entenderem sobre o que estamos falando, né? O cuidado à vida, o cuidado do amor à vida, sobre como as pessoas estão vivendo. E aí, quando a gente fala sobre essa campanha, existe muito estigma em relação a ela, né? Existem essas consequências de não falar, o tabu de não comentar, de não passar dados, né? Apesar de que os dados ainda se mostram um pouco efetivos dentro das campanhas de políticas públicas, né? Mas ainda fica muito vago o porquê não falar sobre a campanha do suicídio, né? Da prevenção de suicídio dentro dos lugares. Pode causar uma comoção muito grande na população e isso pode deixar essas pessoas mais desestabilizadas, né? Nesse sentido. E aí eu fico questionando nesse sentido, porque é um tabu, a gente não pode falar, mas o que essa população deve saber, então, sobre esse mês? Sim. O que as pessoas têm para oferecer para o próximo em relação a esse mês? Porque se é proibido falar, vai gerando essa curiosidade de, mas o quê? E se é proibido, como ajudar, né? Exatamente. Se você não pode falar sobre o tema, já dificulta também o ajudar também. Até esclarecer, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui. Sim. Né? E até os dados, né, completando ali da Emily, os dados, se a gente for procurar, a gente não encontra com precisão. Exatamente. Então, assim, as pessoas que, né, têm o autoextermínio, enfim, o suicídio, muitas vezes não são divulgados esses dados, né? A mídia não demonstra, né? A gente não encontra com facilidade, então acaba que fica parecendo uma especulação, né? Então, assim, os adolescentes muitas vezes
Esses dias eu tive uma oportunidade, né, de conversando em terapia mesmo. Só para atualizar, hoje eu estou na clínica aqui, em Trindade, né, na clínica, mas nesse caso não é de lá. Mas eu atendendo um adolescente, essa adolescente me trouxe, né, uma angústia de uma colega que realmente tinha tirado a vida no mês passado, isso foi no mês de agosto, e contou o porquê, que ela acredita que essa colega tinha feito isso, né, uma menina de 17 anos também, coincidentemente, mesmo idade do garoto, né, da campanha. Mas assim, gera muito isso, né? É um tabu. As pessoas têm até medo de contar a história achando que está fazendo alguma coisa errada, né? E, inclusive, assim, dentro das políticas públicas mesmo, eu já ouvi falar vários profissionais, da forma que a gente tem que falar, a gente não pode falar de forma aberta, para não incentivar, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes não é falado nem de forma encoberta, né? Eu vejo que nem isso não é trabalhado, de certa forma, com os meninos, né? As crianças, os adolescentes. Então, hoje na clínica a gente atende muita criança que está assim, né? Já com esses pensamentos de morte, de tirar a vida, e que não vê outra possibilidade, né? Uma outra alternativa de sair de alguma dificuldade que ele está vivenciando, né? E aí eles veem como sendo a última, né? A gente até já chegou a introduzir justamente o que vocês comentaram sobre a questão do estigma, né? Sim. A percepção do problema e o acesso realmente à ajuda. Como lidar com essas questões, né? Porque ainda perceber o problema já é algo, se não tiver esse esclarecimento, a pessoa vai ter dificuldade, né? Até perceber que isso se está acontecendo algo, né? E o acesso à ajuda. Sobre essa questão do estigma mesmo, o que vocês podem passar para a gente? Como que é hoje ainda? Como lidar, como combater isso também? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, não só no mês de setembro, né? Mas durante o ano inteiro. Acho que a gente quebrar esse estigma em relação, principalmente à saúde mental, é falar sobre isso durante o ano inteiro e não só em setembro, né? Atuar em políticas públicas de acesso à saúde, tanto mental quanto, né, fisiológica, deixar a população ciente sobre o que ela tem direito a usufruir. Isso é quebrar um pouco desse estigma que foi criado, né? Eu acredito um pouco nisso. O que você acha, Marcelo? Também, né? Assim, eu creio que a gente tem que realmente trabalhar esse tema o ano todo. Em janeiro a gente tem, né, também a campanha do Janeiro Branco, que é voltado para a saúde também, né, mental. Porém, a gente tem que mostrar, eu percebo assim, que tem que ser desde novo, né? Desde as crianças mesmo, nas escolas, já serem trabalhadas, as empresas, que, na verdade, todos estão suscetíveis a esse tipo de adoecimento, né? Como uma dor de cabeça que é física, a dor emocional, ela também pode vir para todo mundo, num momento ou em outro. E é um processo, né? É um processo que a gente precisa trabalhar, que pode retomar a normalidade. Então, isso tem que ficar assim um pouco, eu percebo isso, e das dificuldades quando as pessoas nos procuram, né, como psicólogos, e eu creio que os psiquiatras também, quando se diz de saúde, né, mental, é que as pessoas têm muito preconceito, né? Então, assim, esse preconceito dificulta o processo de tratamento, né, de cuidado do filho, de cuidado de um familiar, porque às vezes fala, não, ele está tão depressivo, precisa ir ao psiquiatra, ele prefere não levar ao psiquiatra, ou leva, tem gente que não compra uma medicação quando é necessário, ou não conta para outras pessoas, né, então as pessoas passam a ver as outras como sendo tão fortes e nunca adoecidas. Sim. Então, assim, nossa, uma imagem, né, que fala assim, não, por exemplo, o Ney, ele é tão saudável, e eu admiro tanto o Ney, que eu quero ficar igual a ele, então eu não posso me dar o luxo, né, de adoecer, um dia estar triste, né, procurar algum tipo de sintomas de algum transtorno em si, mas na verdade, quando a gente vai olhar, quase todos passam por esse processo, né, então, o exemplo do Ney, né, de você assim, como sendo um super-herói, quando a gente vai investigar realmente, a gente percebe que a pessoa, ela é humana, né, então nós como seres humanos, a gente tem dores físicas e dores emocionais. Isso é importante reforçar, né, todos nós vamos ter momentos de frustração, momentos de alegria, de tristeza, e saber lidar com isso é muito importante. Não existe a família perfeita, como não existe também a pessoa perfeita que não passa por
problema em algum, Sim, né? com certeza. E isso eu falo que a gente tem que trabalhar desde cedo, porque as crianças precisam aprender a lidar com a frustração, pois tem que ter essa tolerância à frustração, né? Porque elas vão adoecendo cada vez que vai passando de fase, né? Do desenvolvimento em si, ela percebe que se eu não tiver uma tolerância à frustração, tudo vai ficar mais difícil. Verdade. Né? Não vai ter prazer em nada, não vai ter uma simples gratidão, sentimentos vão vir sentimentos mais difíceis de lidar. Entendi. Bom, a gente, para lidar com estigma, com preconceito, já começa fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é conversando, debatendo, né? Levantando isso de uma forma objetiva, clara, né? E tranquila também para Sim. o pessoal. Você falou sobre a questão de lidar, de perceber isso. Eu queria que você falasse também sobre a questão dos sinais, então, né? Para a pessoa que está em casa, às vezes, porque às vezes engana muito também, né? Sim. Às vezes a gente tem uma pessoa, nossa, a pessoa era tão feliz, tal, e enfim, de repente ela está numa depressão e ninguém nem sabe, né? Ou está passando por algum problema e ninguém nem sabe. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão dos sinais de alerta, os comportamentos que pode indicar, né, que uma pessoa pode estar passando por algum problema ou que está precisando de ajuda. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Eu acho isso bem subjetivo, Marcela, porque o que a gente encontra na literatura é que quando aquela pessoa está com rebaixamento de humor, isolamento, né, triste, não conversa com ninguém, mudança de apetite. Acaba que quando vai para a clínica a gente percebe que, nossa, mas aquela pessoa não está fazendo isso, ela estava super ativa, ela estava trabalhando, indo todos os dias no trabalho, na faculdade, ela conversava com todo mundo, e aí do nada, né, do nada veio. Então, eu acho que isso tem mudado um pouco, né, Marcela? Não sei se você percebeu isso, mas eu tenho percebido que as pessoas, para preencher aquele vazio, elas têm se jogado nessas experiências de trabalho, de escola, de faculdade, para tentar preencher. E aí, quando ela tá sozinha ali no ambiente de casa, aí o vazio bem não foi preenchido e aí provavelmente vem as ideias, né? Mas dentro da literatura, sinais de alerta que a gente precisa ter antes desse alvoroço inteiro da vida é como ela estava, né? Então, sintomas de depressão, Mudança de mudança de comportamento. comportamento, o isolamento social é algo que a gente precisa dar bastante atenção, né? Porque isso vem antes, não é no mês que isso aconteceu. É como essa pessoa estava antes. Quais os sinais que ela tem apresentando, né, pra gente? Bom, e aí tem também a questão dos fatores de riscos, né? Por exemplo, histórico familiar, estresse, que outras questões mentais também. Queria que vocês falassem também sobre esses fatores de risco, né? Quais são, enfim. Baixa vulnerabilidade social. Acho que esse é o primeiro fator de risco. Então, se aquela pessoa não está tendo acesso à saúde, à moradia, né, às necessidades básicas que um ser humano tem, isso já é um grande fator de risco que ela se encontra, né? Família, obviamente, é o meio que essa pessoa tem de maior contato, né, Marcela? Sim. A base A rede social dela, né? Com quem que ela convive, né? Quais são o grupo de apoio realmente, né? Porque às vezes ela tem até uma família, a gente fala uma família que aparentemente estruturada, financeiramente também boa, estável, né? Mas, como a Endoli falou, né? É alguma coisa que não está preenchendo, né? É o vazio que está ali que não se preenche, né? Então, violência física, violência doméstica, assédio moral no trabalho, assédio moral em casa. Então, tudo isso São fatores de risco. Sim. Quando a gente fala em família, às vezes algumas pessoas podem pensar assim na questão hereditária, né? Ah, minha mãe, meu pai, alguém passou por isso, será que eu também vou passar, tal? Tem alguma coisa a ver para a gente também pôr uma pedra nisso, ou enfim, existe esse risco hereditário também, não? Essa sombra, né? Eu creio, assim,
como eu vejo, na verdade, assim como qualquer tipo de transtorno, né? Eu não posso pegar aqui um familiar, um suicidou, vai vir uma cadeia, né? Aham. Suicidando, enfim, não é isso. Mas qual que é o que está por trás daquela ação final, Não, né? não é uma patologia, é muito mais a questão do que gerou aquilo, comportamento, Justamente. enfim, Uhum. uma situação de vulnerabilidade, alguma coisa nesse Uhum, sentido. qual que é o caminho, né, que aquela pessoa vem seguindo? Será que é o mesmo? Será que aquela família ou aquele local, né, aquelas pessoas já foram trabalhadas para visualizar de forma diferente essas questões ou não? Né? Então eu percebo mais com essa visão um pouco mais ampla, assim, nesse sentido, né? E não de DNA, na verdade, nada genético, Perfeito. mas assim, algo mais social, Eu Uhum. acho que tá? fica essa dúvida, porque como a gente fala de transtornos mentais, a gente fala que é carga genética, acredito que os Vai pacientes surgindo isso. também, e aí isso vai meio que assombrando psiquicamente aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Eu perguntei mais para intuito meio de esclarecimento mesmo, né? Porque às vezes pode ter pessoas que pensam nesse sentido, né? Sim, se tem Só, algum familiar que suicidou, às vezes eu tenho que cuidar um pouquinho mais do meu filho, porque pode acontecer da mesma forma, né? Não, não é nesse não sentido. necessariamente, né? Não. Bom, vocês falaram sobre a questão da frustração. Hoje a gente vive numa sociedade, né, que os pais muitas das vezes protegem demais os filhos. Às vezes a criança, eu particularmente penso, se tiver errado, vocês estão aqui, tem toda a liberdade para falar, mas eu acho que a criança, o ser humano, precisa lidar com a frustração. E hoje em dia, às vezes, a gente vê que os pais, né, protegem demais, tal. E às vezes, quando acontece essa frustração lá na frente, ele não foi preparado para isso. Então, queria aprofundar um pouco mais nessa questão da frustração, da importância disso na base, desde pequeno, de lidar com a criança com o sim, com o não, saber ouvir o sim, saber ouvir o não também, para preparar ele, digamos, estruturar mais ele mentalmente, né, ter uma saúde para lidar com esses também com a vida, né? Porque na vida a gente vai ter. Uma hora você está trabalhando, uma hora você perdeu o emprego, uma hora você tá casado, sai de um relacionamento. E isso, teoricamente, são coisas normais da vida, mas algumas pessoas, às vezes, diante disso, acham que é o fim do mundo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão da frustração, a importância de lidar com isso também. Eu acho que atualmente, assim, dentro da minha prática, o que eu percebo é que esses pais, eles estão responsabilizando terceiros para o cuidado desses filhos, né? Dessas crianças e adolescentes. E aí, quando eles responsabilizam esses terceiros, é como se os terceiros fossem, né? Não, ele é intocável, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não pode ir para lugar, ele não pode brincar na terra, ele não pode sujar a minha casa. E aí vai criando aquela barreira, né, dentro da identidade daquela criança, daquele adolescente, de que nada se pode fazer contra ela, né? Vai criando esse ego meio que desestruturado, né? Um ego que não está forte para receber, no sentido, uma frustração que vai ferir ele de alguma forma, porque o pai sempre terceirizou a responsabilidade de alguma forma e privou ele de viver situações que machucassem ele de alguma forma, né? Seja um machucado na pele, ou seja um relacionamento, né, que não foi correspondido na adolescência. E aí vai criando essa identidade meio que difusa, né? Ele não se identifica com nada e quando ele tenta, o pai ou a mãe vai lá e castra, né? Não, você não pode fazer isso, mas que dança horrorosa, para que você vai fazer essa dança? Isso é algo que liberta aquele adolescente de alguma forma, né? E aí vai qualquer coisa que foge do caminho, né, do que é planejado, principalmente pelos adolescentes, nossa. E agora eu não vejo mais sentido em viver, porque é a experiência que ele tem, um repertório de comportamentos que foi ensinado para eles, né? Sim. E eu percebo também que os pais hoje, na verdade, eu não posso dizer que os anteriores estavam mais preparados em ter filhos, né? Mas hoje a gente percebe, no consultório chega bastante pessoas assim, onde eles estão muito ocupados. Então, assim, eles, na verdade, eles suprem, né, um afeto,
muitas vezes dando objetos, Tenta permitindo compensar. isso, compensando, permitindo que a criança faça o que ela deseja em todo momento, né? Ou até mesmo tem pais que têm receio de não ser amados pelos filhos, acreditando que se dizer não para um filho, né, para uma criança, esse filho muitas vezes vai deixar de gostar dele, né? Então, assim, são tantas coisas, tantas coisas inconscientes mesmo, que até esses pais não sabem dizer, né? Então as crianças passam a acreditar, muitas delas, em que elas podem tudo, né? Então se hoje uma criança de 5 anos pode ter tudo que ela pede, muitas vezes ela não precisa nem pedir, quando ela chegar na fase da adolescência, com certeza ela vai querer sempre mais coisas e às vezes esse pai não vai poder suprir. Sim. E quando ela é barrada num não, numa escola, num grupo de amigos, num primeiro trabalho, né? O primeiro não, talvez não entrar no curso que ela queria de graduação pela primeira vez, né? Na primeira tentativa, elas até desistem, né? Então vão vir outros comportamentos, né? Muito diferentes de determinação. Né? Então, são pessoas que muitas vezes não conseguem lutar pelo que realmente ela quer. Na verdade, algumas não sabem nem o que ela quer, porque não foi permitido isso, né? Como a Enoli falou, às vezes são os terceiros, são os pais que vão definindo, né? Então, não tem essa possibilidade da criança crescer e criar a identidade dela mesmo, né? A identidade própria daquela criança. E assim vai criando, vai crescendo e vão tornando alguns adultos que muitas vezes eles não conseguem se responder por eles mesmos, não medem consequências, não conseguem fazer escolhas, né? Quando a gente fala de uma pessoa tirar a vida, é porque foi a última escolha que ela viu. E muitas vezes, todos nós temos várias e várias escolhas em qualquer acontecimento, como você falou, num divórcio, numa perda, né? Perdeu o emprego, não é a última, é um luto que talvez a pessoa está passando, mas a gente tem outras possibilidades, né? Então, quando a Enoli coloca ali também, anteriormente, que ela falou, de uma solidão, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar as pessoas para elas gostarem da própria presença, né? Gostar de estar com ela mesma, porque a gente realmente precisa desse momento para a gente crescer também, né? A gente, principalmente o adulto, ele precisa de um momento, até Erickson fala, né? Que a gente precisa de um momento de isolamento. E nesse momento de isolamento, então, eu estou refletindo e pensando sobre mim, né? Sobre as decisões que eu já tomei, quais eu posso tomar. Então, eu preciso desse momento de isolamento e reflexão. Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer por nós, né? Então, a gente vai só tomando decisões. Quando chegar numa fase, geralmente, né? Na fase idosa, ou um pouco mais avançada ali na meia-idade, que né, os teóricos falam, talvez na faixa de uns 50 anos até os 60, é a meia-idade, vem aquelas crises, realmente, né? Eu não parei nem para pensar ou para reconstruir história, né? Porque a gente erra. Então, tem gente que vai perceber o erro, tem possibilidade de mudança, né? Reaprender. Só para a gente finalizar esse assunto da frustração, eu queria, até uma dúvida minha mesmo, pessoal, sobre o inverso, né? O pai protege demais, não permite a criança passar por essa questão da frustração. Mas e o pai, a mãe que estimula essa frustração também, né? E às vezes até propositalmente mesmo. Isso também tem alguma consequência? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sim, porque essa criança vai sempre buscar a aceitação do próximo, né? Então, se ele está sempre estimulando, não, sempre, né, barrando, ele sempre vai estar nessa busca de ser aceito por alguém. E às vezes até com o pensamento errado do pai, né? Fala assim, não, eu vou fazer isso para que ele seja um homem forte, uma mulher forte e tal. Só que isso pode gerar outros transtornos, Sim. A gente fala que tudo precisa de um equilíbrio, né? Sim. Então, não é nunca de tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? Então, a gente precisa de um equilíbrio. E, na verdade, a gente trabalha com pessoas. Então, pessoas, né? Como a gente falou aqui, é muito subjetivo e individual. As crianças são. Né? Então, assim, a gente tem que tentar compreender como é o processo dessa criança. Tem crianças que talvez você vai dizer não para ela vai ficar tão amedrontada que ela não vai conseguir pedir novamente para você e talvez nem para uma outra pessoa terceira, porque tem, né, criança que já nasce ali
com um temperamento, né? Algumas características de querer sempre agradar o outro. Então, tem outras que talvez vai receber tanto não que ela vai ter dificuldade de dizer não. Exatamente. Ou na infância ou na fase adulta. Então, assim, a gente tem que entender realmente quem que é aquela pessoa que a gente está lidando. Se você tiver 5 filhos, não tem como a gente tratar os 5 da mesma maneira. E se tratar os 5 da mesma maneira, eles não vão ficar da mesma forma que você imagina, né? Então, aí a importância do equilíbrio, né? E até a gente já falou um pouco sobre isso, assim, a importância também dos pais estar próximo, né? Porque você só vai conseguir identificar essas particularidades de cada um estando próximo. Aí hoje o pai trabalha demais, Sim. às vezes muito ausente, né? E acaba não tendo essa possibilidade de estar tão próximo, de realmente de conhecer os filhos tão profundamente. Às vezes não conhece nem a si mesmo, como a Sim. gente já falou, né? E tem essa dificuldade também para conhecer os filhos. Quer comentar algo a respeito disso também? Essa importância? Eu mesmo? acho. Pode falar? Quando a gente decide ser pais e mães, né? Eu sei que não é fácil a gente falar assim também. Eu posso falar até por mim, também fui ser mãe muito cedo, né? Tinha 24, então, assim, meu sonho era ser mãe, mas, assim, uma coisa é você ter um sonho, outra coisa é você estar preparado emocionalmente para receber aquilo, né? Então, assim, quando você cria uma fantasia de ter um filho, é muito legal, talvez você ver na televisão, né? Assistir algumas coisas, mas tem uma responsabilidade. Hoje eu até brinco e falo muito com os meus alunos, né? Filho é um investimento pro resto da vida, porque eu ainda tô dando trabalho para minha mãe, tô levando até netos para ela, né? Então, assim, a gente precisa de um tempo realmente com essas crianças, com os filhos, para a gente ter uma intimidade com eles, né? E permitir. Então, quando a gente fala, às vezes eles querem um tempo, falam, eu preciso falar com você. Não, agora não. Depois a gente conversa, né? Esse talvez depois a gente conversa, já quebrou uma oportunidade da pessoa, né, da criança ou adolescente, falar com a gente. Tem uma oportunidade, Sim. a gente pode conversar depois. Agora eu estou fazendo isso, não consigo dar atenção à bebida, né? Acho que cai muito nessa romantização também da criação que os pais têm que ser. Sim. E aí ficam essas crianças, esses pais feridos, né, que acabam postergando isso para os filhos também, né? E isso acaba gerando também um ciclo, né? É uma cadeia, né? Que só... É verdade. Bom, queria falar um pouco sobre a questão, acho que tão importante quanto abordar o tema, é abordar a questão das redes de apoio, né? Então tá, eu estou precisando de ajuda, eu tenho consciência que eu estou precisando de ajuda, onde eu posso buscar essa ajuda, ou eu sei de alguém que está precisando de ajuda, como que eu posso intervir nisso, né? Queria que vocês falassem, a Enoli trabalha na rede pública, você também já teve algumas experiências, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Onde e como são essas redes de apoio. Então, ali dentro da minha experiência, já de início, quando a pessoa assina um contrato, né, a gente pergunta qual o número de emergência que você confia que a gente pode ligar. Então, nessa pergunta a gente já identifica que essa pessoa é da confiança dela. Muitas das vezes essa pessoa não tem ninguém. Né? Então, já é um sinal de alerta para a gente conduzir, né, o processo de psicoterapia. Mas no contrato, a gente já pede esse número de contato de emergência para a gente já identificar quem essa pessoa tem como alerta, como uma pessoa que ela mais vai confiar numa emergência, né? Além dos colegas de trabalho, algum parente, alguma pessoa mais próxima que ela se identifica, que ela sabe que não vai se sentir julgada, porque eu acho que acho não, né? A certeza maior é que o nosso medo, o medo do ser humano é se sentir julgado dentro de alguma situação. Então, dentro das minhas orientações que eu fiz durante esse mês, falar sobre isso, né? Diminuir o julgamento. O julgamento ele é muito mais interno do que dirigido àquela pessoa que você está julgando, né? Se você diminuir um pouco do seu julgamento, você já vai identificando, né, quem essa pessoa se identifica, com quem ela tem essa rede de apoio mais próxima. Que ela tem mais confiança mesmo. Exatamente. E na maioria das vezes todo mundo julga. Sim. E essa pessoa se sente sozinha. E ela não tem uma rede de apoio com quem ela pode lidar. E no processo de psicoterapia, o que a gente fala bastante é para ela nutrir
esses lugares, né? Mas e aí? Você também só espera do próximo em relação a você, mas o que você faz também pro próximo, né? Porque os relacionamentos é uma troca. Sim. Mas o que você tá fazendo, então, pro próximo nutrir é colocar a aguinha na plantinha. Você tá só esperando do outro, mas e aí? Qual que é a sua contrapartida também em relação, né? Então, assim, ó, já começa com a rede de apoio a questão da família, amigos, né? Enfim, as pessoas mais próximas. Mas no sentido também dos serviços públicos, né? O que a gente tem de recursos disponíveis, onde que essa pessoa pode procurar ajuda, porque no exemplo que você deu, a pessoa já chegou na clínica. Sim. Mas às vezes a gente tem a situação que a pessoa ainda nem chegou na clínica, às vezes nem tem consciência também, né, dessa necessidade, dessa ajuda, né? Sim, sim. No serviço público, aqui em Trindade funciona da seguinte forma, né? Aham. A gente indica eles passarem pela UBS mais próxima da região deles, Uhum. e lá sempre vai ter um médico para atender essa população. A UBS ela é porta aberta, né? A pessoa chega lá e ela vai ser atendida. Uhum. E aí, diante, né, de ele passar pelo médico, falar sobre o que ele está precisando, o médico vai fazer esse encaminhamento para esse cidadão, e aí esse cidadão vai lá na Secretaria de Saúde, protocola e chega para o apoio psicológico, que não é um apoio de emergência, né? Então, é um apoio que pode ser que demore um pouco, mas ele vai ser chamado. Uhum. Então, o que é indicado mesmo, quando a pessoa está em situação de muita emergência, ligar para o SAMU, Corpo de Bombeiros, se a pessoa está, né, de alguma forma em surto, ligar para esses lugares que vão atender, né, mais rápido. Agora, para você procurar, se você já identificou com algumas coisas que eu e a Marcela trouxe, né, nesse sentido, procurar essa UBS mais próxima, protocolar, e aí chega para os centros, né, que tem as psicólogas que vão atender essa pessoa. O serviço de saúde, isso é política pública que a gente fala, né? Oferecer para o cidadão esse acesso à saúde mental, além, né, de palestras que são feitas em faculdade, em escola, mas oferecer também esse apoio que está ali dentro da região dessa cidade, do cidadão, né? E tanto o SAMU, acho que o próprio Corpo de Bombeiros, eu acho que pode acionar qualquer e-mail, né? Sim, Qualquer sim. e-mail. Além Tem- disso, pode ficar à vontade, Marcelo. Não, A gente tem também, claro, esse daí tá na rede, em Goiânia também funciona, né, da mesma forma. Mas a gente tem algumas instituições parceiras, né, que atendem a comunidade. Várias faculdades, né, que já está com curso, né, já em um período mais avançado, né, nono, 10º período, eles fazem os atendimentos, né? Então, as faculdades têm essa parceria com a comunidade. É algo em troca, em que o indivíduo ele é atendido, né, geralmente gratuitamente, e em contrapartida ele está o quê? Colaborando com o aprendizado também dos alunos, né? Eu posso te dizer que são alunos de nono e 10º período, então já estão no final do curso, já cursaram 4 anos, né? Então, e eles são supervisionados. Então, assim, a gente tem várias faculdades. Aqui em Trindade, eu não posso dizer com clareza, né? Eu sei que a Fonciana ainda não tem, porque eles estão no 6º período, mas logo, né, já vai ter realmente. Mas em Goiânia, com certeza. E a gente vai, lá em Goiânia a gente tem várias outras, nós temos institutos também de pós-graduação, a SOGEP, estou recordando da SOGEP agora, mas tem outros também, o ITGT tem, o Instituto Skinner, então assim, que também atende a comunidade, além de algumas outras instituições, tem algumas igrejas que também atendem a preço popular, né? Lá em Goiânia eu posso dizer da Matriz, da Sagrada Família, então assim, que atendem a comunidade num valor mais simbólico, e se a pessoa não conseguir pagar aquele valor, na verdade, ele tem a assistência. E tem outros também, né? Além dessas instituições, por exemplo, a gente tem uma que é muito tradicional e já há bom tempo, né? Que é o CVV, né? Sim. CVV que é muito CVV. importante também. Eu acho que o acesso por telefone, né? A pessoa por pode ligar telefone. 24 horas. 24 horas.
E é interessante porque, na maioria das vezes, essa pessoa às vezes quer ser só ouvida, né? Sim. Quer ter um momento ali de desabafo, de conversar, de se expor também, né? Uhum. E o trabalho do CBB eu acho muito bonito nesse sentido, porque é algo de imediato. A pessoa pegou o telefone, ligou, eles vão estar ali, Uhum. Sim. né, como apoio É mesmo. verdade. A gente está quase caminhando para o final, quase estourando o nosso tempo. Mas, enfim, além dessas instituições, eu acho que é muito importante, mas eu vejo assim, a dificuldade de quem está de fora, né? Só para a Uhum. gente finalizar essa questão. Eu tenho, por exemplo, um amigo que eu percebo que, enfim, já tentou suicídio, tem Uhum. passado por uma dificuldade, só fala em morrer, algo nesse sentido. Como eu posso ajudar ele? Porque muitas das vezes essa pessoa também ela se fecha, como a gente falou aqui, Sim. né? Ela não quer, né, conversar, ou então ela vai querer conversar, mas com alguém que está ali mais próximo, que tem uma confiança, né, um pouco Uhum. maior. E eu vejo assim, dá uma dificuldade ainda da gente ter esse acesso, de conseguir ter essa abertura até para indicar algum caminho. Uhum. Existe alguma estratégia, assim, enquanto a gente cidadão mesmo, como chegar, como você já falou, um princípio seria sem julgamento, né? Chegar sem julgar. Uhum. Mas, enfim, qual estratégia para quem está nos ouvindo? Vamos supor, eu sei de alguém, mas como que eu posso ajudar? Porque não é uma intervenção. Eu não posso ligar lá e internar ele Uhum. à força, Compulsoriamente, é né? verdade. Então, como que a gente pode lidar, o cidadão mesmo, no Uhum. geral? Sim. Acho que estar presente, né, Marcela, sem julgamento. Né? A pessoa está preparada para não ir para resolver o problema daquela pessoa, porque às vezes ela não sabe nem como resolver, ela não quer que ninguém resolva, né? Eu acho que é falar, eu estou aqui, Uhum. se você quiser contar comigo, eu estou aqui, o que você quiser conversar, mas sem interferir, né? Eu acho que você dá espaço para aquela pessoa, né? Mas estar ali junto com ela é o que a gente fala muito para os pais, né? Às vezes ele não quer conversar, ele só quer a sua presença ali do lado deles, ambos, Sim. né, em silêncio. Uhum. Eu acho que a maior dificuldade é porque nós somos muito resolutivos, né? Então a gente quer sempre resolver tudo, a gente está Sim. sempre nessa ânsia de resolver tudo. Às vezes a pessoa não quer resolver, ela só quer ficar ali quieto, né? E com a presença de alguém que vai acolher essa solidão e esse silêncio dela, né? O que a Marcela trouxe. Parece que o silêncio ele é um lugar inabitável, ninguém pode ficar nesse silêncio, nessa solitude. Uhum. Quando na verdade é super importante e ter alguém de confiança para estar ali junto com ela, né? Acho que um dos caminhos de orientação que eu costumo passar é um pouco disso, de estar junto, de estar presente, sem julgamento, né? Sim. É isso mesmo, né? Se fazer presente, né? E se a pessoa, né? Vamos pensar, eu tô, pela sua pergunta, né? As pessoas que nos ouvem agora, enfim, pensando que elas têm alguma pessoa para ajudar, né? Então, se essa pessoa te procurou para desabafar, para conversar, é uma pessoa que ela confia. Então, assim, se você é uma pessoa de confiança, você também, com o tempo, com essa presença, com o ouvir, né? Ela falou com você hoje, é importante amanhã, talvez você fale, e aí, como que você tá? Tá um pouco melhor? Então, assim, esse cuidado, até porque vai chegar um momento, né, em que essa pessoa vai confiar em você e dizer para ela, vamos ao médico? Exatamente. E você vai levar ela ao médico, Interessante a né? sua fala que é justamente isso, vamos, né? Vai junto, né? Sim, é estar junto, é mostrar que você está com essa pessoa, tá? Então, assim, você reconhecer que ela não está bem, né? Igual a Emily, nós sempre falamos, né? O julgamento, né? Tem pessoas que falam assim, fulano tá depressivo, mas ele não tem motivo nenhum para isso. Gente, isso já é o maior julgamento, né? Então, Ninguém sabe assim, o que quem está somos passando. nós para julgar realmente o que passa na pessoa, né? Dentro dessa pessoa, internamente, inconsciente. Então, assim, ela já está sendo julgada dessa forma. Então, te procurou, eu tenho certeza que eu falo que assim, quando a gente conecta com uma outra pessoa, a gente passa a sentir um pouquinho do outro, né? Então, assim, nessa sintonia, se você tiver interesse realmente, ela vai chegar no nosso consultório, vai chegar no psiquiatra, porque dependendo do caso, é necessário, sim,
né? A medicação também, né? Quantas pessoas a gente não recebe? Eu já recebi várias falando assim, olha, atende minha amiga, tá precisando. E aí ele vem falar e eu falo, não, aí a gente já vai passando a agenda na frente porque é algo mais rápido, né? Assim, mais preocupante, porque eu já acompanhei um processo, não é de paciente, mas eu já tenho na família, né? Enfim, uma pessoa que ele tirou a vida com 42 anos. Mas antes dele tirar a vida, ele deu vários sinais, né? Então, ele fez outras tentativas na adolescência, no início da fase adulta. Então, quando chegou aos 42 anos, realmente ele colocou, ele escreveu uma carta, ele deixou tudo muito organizado, ele preparou a certo ponto de deixar testamento, na verdade ele deixou tudo organizado, né, para falar aqui pra gente que a dor dele interna era tão grande e que ele já tinha feito de tudo e não conseguia suprir aquilo, né, então assim, era uma pessoa que, se talvez se olhar de fora, é uma pessoa de uma família muito bem estruturada, com trabalho, né, com uma vida social. Então a gente não pode julgar realmente de onde vai vir, né? Quem são essas pessoas, tá? Bom, a gente tem assunto para conversar aqui 3 horas. A gente ficaria vários podcasts. É um assunto muito importante, muito mas que delicado. é muito abrangente também, né? Mas, enfim, o último tema que eu gostaria de a gente abordar, porque é fundamental também, é a questão da promoção da saúde mental mesmo, e a prevenção, né? Como prevenir, por exemplo, a questão dos exercícios físicos, alimentação, enfim, isso ajuda também ou não? Sim. Então, eu queria que vocês falassem sobre a questão da promoção à saúde, porque às vezes a gente preocupa em tratar também a pessoa doente, tem que preocupar mesmo, mas a gente tem que preocupar também em prevenir. E vocês, entendiosas do assunto, né, especialistas no assunto, vão conseguir falar melhor para a gente como prevenir, como se preparar, como promover essa saúde mental. Eu sou aliadíssima às práticas de atividade física. Mais né? do que eu, tá? Porque eu sou ato sedentária. Não tenho tempo. Então, assim, Viu, gente? Mas é importante. Quem pegou aula comigo, né? No primeiro dia de aula, eu pergunto: quem faz atividade física? Quem pratica atividade física, né? Porque movimentar o corpo é movimentar a energia, é movimentar os hormônios, é movimentar a vitamina, tirar toda essa carga, né, que a gente não toca, que a gente não vê, mas tirar ela do corpo. Então, eu acredito que a prática de atividade física, ela é a primeira aliada ao cuidado da saúde mental, né? Da saúde como um todo e a mental também, né? Exatamente. Quando você está praticando, você está produzindo endorfina, você está diminuindo o cortisol no seu corpo. Enfim, a prática em que você se adequa, né? Não precisa ser só musculação, todo mundo fala, mas andar de bike, caminhar no parque, yoga, pilates, hidroginástica. Então, assim como nas turmas que eu entro, até nos primeiros contatos com o meu paciente, eu pergunto: pratica algum esporte, alguma atividade física? E aí a primeira coisa que todo mundo fala, né? Não. E aí, Não. como que, né? A menina já tá aí procurando, né? Eu tô praticando com as crianças. Hoje eu pulei bastante, tá? Eu não pulei muito, porque o jogo que nós fizemos lá era de pular. Suei bastante, porque a gente tinha que jogar bola pulando, tá? Sim. Além de tudo, 30 minutos pulando. Com uma criança de 8 anos. Mas não tô fazendo exercício físico, não. Mas entra também Vamos o colocar aqui esse exercício. pedacinho, tá entrando? Aí vem a alimentação, Sim. vem o autocuidado, né, também, né? Acho que outro ponto também muito importante é a autorresponsabilização. Né? Eu tenho batido muito nessa tecla, porque acho que vai de encaixe com o que eu trouxe inicialmente. As pessoas estão procurando terceirizar as suas responsabilidades, tanto afetivas, emocionais, dentro de casa, porque como ela já está toda sucumbida pelo trabalho, ela acha que ela não tem mais nenhuma outra responsabilidade fora, mas e a dela, né, com ela mesma. Acho que esse é o primeiro ponto a tocar sobre a autorresponsabilidade, né? Assumir que a gente também erra, que a gente fala coisas ruins também, às vezes, não só o outro que está falando coisa ruim que está te afetando, mas você também tem a relação.
Sim. né? Ela é mútua. Acho que é muito importante isso na construção, né, Alguns casos que a gente vê, assim, às vezes, né? A gente percebe que, eu esqueci o termo, mas é como se a base da pessoa estivesse em uma única coisa. Ou somente no marido, ou somente no filho, ou somente no trabalho. Não, perdi o trabalho. Então, a importância também de você dividir, né, as suas bases, vou usar esse termo É como se base. fosse a energia da Energia. pessoa, né? Eu falo que a energia de vida, né? Ela fica dependente, Aí vem a né? questão do equilíbrio, né, que vocês Sim. falaram também nisso, na vida também, né? Inclusive algumas culturas milenares falam sobre muito isso, né? Eles falam lá sobre a água, fogo, ar, que fala sobre isso também, né? O equilíbrio. A gente, ser humano, é um corpo físico, mas também é mental, é espiritual. Então, você tem que dividir bem essas energias aí. E no sentido de relação na sociedade também. Praticar um exercício físico, tá, uma caminhada, mas não foca só na caminhada, vamos fazer algo diferente também, algo num parque, tentar variar um pouco mais também, né? Criar talvez até serviria como uma própria rede de apoio isso também, né? Porque no parque vai ter atividades que a pessoa vai exercer. Sim. Tem dança. A interação social, né? Aqui ela tá caminhando, ela conhece o vizinho que passa, né? Ela nunca viu, mas só te dá um oizinho, boa tarde, né? Então tem essa troca, né? É verdade, verdade. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido abordar os principais tópicos, né? É óbvio que daria para a gente seguir muito mais, mas as professoras têm outros compromissos, eu preciso liberar elas. Mas antes de finalizar, professoras, tanto Marcela quanto a Ana, eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final, uma dica, uma orientação final, cada um de vocês, para que fique registrado também, às vezes, alguma coisa que vocês pensaram em falar e a gente não deu tempo de abordar, tá? Sim. Então, tá com a oportunidade. Então, assim, gente, na verdade, a gente está falando de vidas, né? E eu sempre falo também, né, para as pessoas que as vidas são preciosas, né? Então, se a gente escolhe estar com pessoas, a gente tem que tentar cuidar dessas pessoas, né? Então, assim, o que eu deixo para todos? É que a gente trate as pessoas como se gostaríamos que fossem tratados mesmo, né? Com respeito, com amor. Nem todo mundo está bem todos os dias. As pessoas têm suas dificuldades. Muitas vezes, a gente não precisa conviver com todas, porque a gente passa por afinidades. Então, tem algumas pessoas que a gente não tem essa afinidade, mas não são pessoas que a gente precisa também passar pela destruição nesse sentido, né? Então eu falo que tudo que a gente vai fazer, que faça com amor, né? E se você fizer com amor, as pessoas vão vir atrás da gente. Então, assim, vão vir pessoas em todos os lugares procurando, né, uma ajuda, que seja uma conversa, um ouvir, né? E que a gente esteja disponível para isso. Não só os psicólogos, eu falo todas as pessoas, na verdade, né? A gente precisa pensar mais nessa questão humanitária, né? Então, assim, não são só pessoas que estão vulneráveis financeiramente que são vulneráveis de verdade, né? Porque a gente tem a vulnerabilidade emocional. Então, assim, a gente tem pessoas precisando. E a gente tem que focar em algumas questões, né? É fácil, muitas vezes, falar para quem está sofrendo nesse momento, mas a gente tem que criar forças realmente e buscar qual que é seu objetivo, né? Então, qual que é meu objetivo? Quem são as pessoas de apoio? Se é religioso, porque eu sei que tem muitas pessoas que se apegam, né, realmente ao meio religioso, né, à fé, aos amigos, aos filhos. Então, assim, a gente não pode perder de vista essas questões. E partir pelo autoconhecimento, né? Como a Emily fala da autorresponsabilidade, eu tenho que ser responsável pelos meus atos, eu também tenho que me conhecer. O que é meu e o que é do outro, né? Então, às vezes vai vir uma pessoa te falando algo que você não gostou, mas às vezes ela tá o quê? Respondendo a algum comportamento seu. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Em como nós somos e como a gente quer mudar, na verdade, né? Quem tá ao nosso lado, né? Os nossos alunos. Me lembrou muito de uma música da Marisa Monte, que agora eu não recordar. Aí você pode cantar, né? Pode cantar, né? Vale. Os convidados cantam.
Eu tava tentando pesquisar, mas ela fala muito sobre. Todo mundo tem seus problemas, né? Sim. Todo mundo vai ter esses problemas, ele vai seguir caminhando de alguma forma. Então, eu acredito muito nisso, desse acolhimento que as pessoas devem ter ao próximo. Então, se eu não gosto que me julguem, por que eu vou julgar o próximo? Né? Porque eu vou julgar uma atividade que para mim não foi bem executada, mas para ele deu o melhor dele e ele conseguiu empatia, né, entregar tudo Armin? aquilo. A empatia, né? A gente tentar se colocar no lugar do outro, Sim. mas na verdade daquele outro, porque às vezes aquela pessoa, gente, ela não tem a mesma formação que eu, não tem a mesma estrutura emocional, né? A gente lida com pessoas hoje em dia, na verdade, muitas com transtornos, então assim, que talvez eles nem saibam, né? Que tem esse transtorno, não querem procurar ajuda, tem essa limitação, então são pessoas que talvez não tenham a mesma estrutura, tão fragmentadas, né? E a gente não é fácil, não é, né? Mas a gente está aqui porque a gente precisa também crescer, né? Tem um E propósito, né? desenvolver. Acho que o principal também é procurar por apoio especializado, Sim. né? Mesmo que seja difícil, a gente citou várias instituições que têm valores sociais, o SUS oferece o apoio gratuito, né? Procurar por apoio especializado. Acho que você tem a rede de apoio, ela é importante, mas o apoio especializado vai te dar esse caminho, esse norte, para essa identidade que ela está difusa, que ela está desconstruída, fragmentada. Então, eu acredito muito nisso, de procurar por esses apoios especializados também. E no primeiro momento, sabe, Ney? Assim, que às vezes tem gente que vai procurar quando está o quê? Já não vê a saída, né? Então, a gente não precisa chegar a esse ponto. Qual que é a melhor coisa? A gente querer se conhecer. Então, assim, eu me conheço, independente de qualquer situação. Então, assim, procurar ajuda psicológica, procurar um atendimento psicológico, não é algo que vai te dar dependência, mas é algo que vai te dar o quê? Um autoconhecimento. Então, assim, é algo momentâneo. Às vezes você vai 2 meses, 3 meses, faz um processo terapêutico, não sei como vai ser, qual abordagem, enfim, mas é algo já prevenindo você e as pessoas que estão próximas a você. Um pai doente, os filhos provavelmente vão ter a tendência a ficar adoecidos, né? Então, assim, a gente tem que pensar em todo esse contexto. E quando a gente traz o tema de saúde mental e hoje, Setembro Amarelo, o suicídio não é que a pessoa vai nascer já predeterminada a isso. Ela é um caminho, é um processo que ela vai chegar até lá. Então, assim, por que não prevenir, né? Igual eu falei para vocês, eu tenho uma criança de 6 aninhos que ela tentou se matar. Então, assim, foi num processo de medicação, tal, né, com transtorno, enfim. Então, crianças também precisam de ajuda. Crianças precisam de um olhar especial. O Tá? ser Então, humano como um todo, né? é algo, e a gente vai ver em todos os lugares. Às vezes você trabalha numa farmácia, entra uma pessoa adoecida, quer conversar com você. Você está na faculdade, os alunos vêm atrás. Às vezes seu colega sabe que você faz psicologia e quer tirar alguma, né? Algo assim. Compartilhar algo. Na fala de vocês, algo que ficou assim comigo, refletindo aqui, que eu quero compartilhar com vocês também, é a importância da gente se amar, entender que a gente somos seres especiais no sentido de ser únicos, né? Não existe 2 Ney, 2 Marcela, 2 Emily, mas entender que a gente não é perfeito, que a gente tem nossos problemas, nossas frustrações, temos que lidar com algumas questões. Até por isso que é um processo, enquanto a gente está na vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Eu até gosto de falar que assim, que a gente, quando você falar assim, que não tem nada mais para aprender, então você está dizendo que está pronto para morrer. Porque enquanto a gente tiver vida, vivo, a gente tem que aprender a amadurecer. Então, quero reforçar a importância da gente se amar. E esse se amar passa muito pelo o autoconhecimento. A gente precisa se aceitar, se conhecer, né? Até para a gente poder amar outra pessoa também, isso é importante. A gente se conhecer e se amar também. Até eu falo isso também, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, primeiro eu preciso me amar, preciso cuidar de mim para que eu possa também cuidar de outra pessoa. E aí reforça ainda mais a importância, então, da gente cuidar de si próprio, tá? Outra questão, foi
comentado, veio na minha memória aqui também, sobre a questão do fazer o bem. Independente da sua cultura, da sua religião, existe várias teorias, né? Tem a lei da semeadura, tem efeito borboleta, tem o universo, tudo que você joga para o universo, o universo te devolve. Então, assim, independente da sua crença, tem várias crenças que falam a mesma coisa, que falam a mesma coisa. Se você fizer o bem, naturalmente, isso vai retornar para você. Então, se você tem condição de ajudar alguém, de fazer algo por alguém, faça. E isso aqui que a gente está fazendo já é um pouco disso, a gente está tirando um pouco do nosso tempo, né? Eu não sou especialista, mas eu fiz o meu papel de convidar duas pessoas que dominam o assunto para falar sobre isso para a gente, até para que eu pudesse também aprender. Eu estou aqui no papel igual vocês, de aprender também, tá? Mas eu tenho convicção que a gente pôde somar bastante, pôde trazer muito esclarecimento, né, para vocês. E eu peço a vocês, só que como vai ficar gravado, que compartilhe, que vamos tentar fazer essa voz, isso que foi compartilhado aqui hoje, chegar a um número maior possível de pessoas. Se você sabe de uma pessoa que está talvez um pouco deprimida, passa por um momento difícil, tenta se aproximar, tenta conversar, né? Tenta orientar no sentido das redes de apoio que a gente já falou aqui hoje, tá? Esse é o nosso desejo e eu espero que a gente tenha cumprido com o nosso papel nessa data tão importante, né, tão relevante para a nossa sociedade. Quero novamente agradecer a Marcela, a Enoli, por ter tirado esse tempo. Não tenho nem palavras, porque a gente precisa fazer isso, fazer de uma forma tranquila, consciente, e eu creio que a gente conseguiu alcançar esse objetivo aqui hoje. De verdade, eu espero que a gente tenha alcançado isso. Então, agradecer da oportunidade também para vocês, caso queiram fazer os agradecimentos. Eu que agradeço pelo convite, acho que foi a minha primeira experiência também de um podcast. Não vou mentir, eu estava um pouco nervosa, mas eu espero que eu, né, alguma coisa da minha fala tenha mobilizado, tenha orientado as pessoas que estão ouvindo, né, acompanhando a gente de alguma forma. Porque é igual eu comecei a minha fala, né? Muito se fala do que a gente não pode falar, mas o que a gente deve fazer, o que a gente pode oferecer. Então, eu tenho um pouco dessa visão e eu acredito que eu tenha compartilhado um pouco do que eu aprendi dentro dessa caminhada. É uma caminhada importante. Eu também só tenho a agradecer a oportunidade, né? Espero ter contribuído, né, de alguma forma. A gente fala, igual a Enoli falou, a gente estuda bastante na teoria, mas a prática muitas vezes nos traz assim, outras informações, né, e às vezes realidades diferentes, e espero poder, né, visualizar pessoas sendo curadas, tratadas, acompanhadas, né, depois de uma conversa como essa, ou uma oportunidade da pessoa nos assistir e buscar ajuda de outras formas. Tem tantas outras formas de procurar, outras redes de apoio, né? Tanto na internet, enfim. E me coloco à disposição também, tá? Futuramente, se houver necessidade. Que legal. Estou aqui. É isso aí. Só para deixar registrado, teve algumas participações: Paulo, Adão, Davi, Jacina, Eva, Cleonice, Mariana, Matheus, Lucas, Keila, Emily, Karina, Brenda e algumas outras. Alguns mandaram palminhas, beijinhos, enfim, eu não vou conseguir passar todas as mensagens, mas enfim, muito obrigado, gente, por vocês fazerem questão de deixar registrado, tá? E é isso aí, compartilhe com o pessoal, vamos fazer essa voz chegar ao máximo possível de pessoas, tá bom? A gente está encerrando, então agradeço vocês novamente e as nossas convidadas. Obrigada. Até mais, pessoal. Até.